hoje a presença da diretora do Centro de Ciências de Saúde da UFES, professora e pesquisadora Gláucia Abreu, com quem nós estamos conversando desde a edição de ontem. Gláucia, você falou ontem a respeito dessa necessidade, né? Tem se usado um termo muito frequentemente de mindset, padrão mental do profissional da sua área, mudar um pouco o padrão mental para se flexibilizar, para se abrir a essas mudanças que são assim, até estonteantes em alguns aspectos, né? Mas tem uma questão que sempre vai prevalecer, não só com relação ao profissional de saúde, mas quanto a toda a formação acadêmica, essa ponte que precisa ter da academia para a sociedade. A necessidade de haver uma conexão que faça com que o aprendizado, no caso do ensino da saúde, ele seja de fato apropriado pela sociedade de uma maneira mais inteira e completa possível. É um desafio isso também para vocês? É um desafio, um grande desafio na saúde e em todos os profissionais, né, de uma maneira geral, mas na saúde é um desafio porque a gente realmente tem tido assim, alguma dificuldade até na forma e na concepção com que esses alunos chegam, né, chegam para aprender. A universidade é um mundo completamente diferente do ensino médio. E aí, meia culpa o nosso sistema educacional, de como é que ele quer fazer um ensino médio, né? Como é que esse estudante vai chegar ao fim desse ensino médio, e aí como é que ele chega na universidade, né? Ele chega na universidade muito preso a regras, muito preso a cálculos, muito preso ao pensamento, enfim, com muitas dificuldades e com um conteúdo bem diferente daquele que ele vai abordar. Mesmo que ele tenha afinidades, então ele vai para a área da saúde, ele tem uma afinidade com a biologia, né? Ou com a química, mas ele chega, apesar dessa afinidade, ele chega com uma concepção que não facilita, não é uma transição tranquila, é uma transição traumática, né? Todos os estudantes de primeiro período, até porque nós temos disciplinas que são disciplinas marcantes, anatomia, por exemplo, é uma delas, né? Todos eles têm uma certa dificuldade nesse primeiro momento, tem que se adaptar, tem que tentar aí, entender como é que é esse processo, esse mecanismo. A universidade é toda diferente, é o aluno que sai da sala e vai para os laboratórios, não é o professor que fica, não é o aluno, enfim, é tudo muito diferente. Então, acho que tem uma mudança assim que a gente precisa trabalhar, particularmente quando esses alunos chegam, né, na universidade, sem contar que às vezes eles chegam no lugar errado, né? Eles chegam achando que querem uma determinada área, uma determinada profissão, e descobrem ao longo do tempo que não é ali. Isso tem a ver um pouco também com uma percepção errada de um rigor de calendário escolar, no qual o cara com 18 anos, o jovem com 18, 19 anos já é obrigado a saber qual é a sua vocação? Exatamente, eu acho que não é, eu acho que... Que bom quando isso acontece, sim, né? Exatamente. Que bom, já se é maravilhoso. Desde adolescente uma vocação. Quando isso acontece mas é não maravilhoso. É regra geral. Mas isso não é regra mesmo, né? Não é regra mesmo. Então acontece muitas vezes, e tanto que você tem mudanças de curso, né? Às vezes ele conclui, às vezes ele nem conclui para mudar para outro curso. Ou conclui para nunca exercer aquela profissão. Ou não exerce, termina e nunca vai exercer a profissão. Então acho que isso acontece. Acho que e no mundo de hoje, eu acho que as coisas assim, são muitas opções, né? São muitas oportunidades, e o jovem às vezes tem tanta coisa ali na frente que fica até difícil para ele naquele momento escolher, né? Agora, Glaucio, outra questão, vocês trabalham com, digamos assim, o conceito do protocolo, né? No diagnóstico, na prescrição de tratamento, vocês trabalham com o conceito, lá na academia, intramuros, que às vezes é o melhor mundo possível, que está fora do contexto urbano, do contexto social. Vocês consideram o peso do contexto social, às vezes, na predisposição a uma patologia? Isso tem sido uma luta constante, inclusive nessas mudanças curriculares que a gente tem proposto, né? Assim, hoje nós não queremos que o nosso profissional seja simplesmente um técnico, que saiba tratar, que saiba cuidar especificamente de uma doença, mas que ele consiga compreender todo o contexto social que quase sempre tem uma correlação direta com o processo patológico.
Então, daí a importância que ele esteja cada vez mais precocemente inserido na rede de saúde, né? Ele começa nas unidades de saúde, onde ele vai perceber exatamente isso. Qual a correlação da pobreza com o processo de doença? Qual a correlação da falta de educação com o processo de doença? Qual a correlação do estresse e da tensão, do desemprego com o processo da doença? Então, é assim, porque o indivíduo, ele é um todo, ele é um indivíduo, ele não é um pulmão que está doente, ele não é um coração que está infartado, ele não é um rim que está insuficiente, ele é uma pessoa que sofreu no seu meio, né, no meio ambiente em que ele viveu, sofreu vários processos, né, não tão bons e que colaboraram e contribuíram com o processo da doença. Então, isso é importante, assim, para que esse profissional consiga enxergar até às vezes para além do que o processo patológico puro e simples lhe apresenta, né? Muitas vezes você tem processos, por exemplo, tensionais ligados a úlceras. Vamos dar um exemplo bem prático aqui, simples. Isso é óbvio, todo mundo sabe, ninguém questiona isso mais. Mas esse profissional precisa ter essa oportunidade. Então, hoje ele estuda antropologia, ele estuda sociologia, ele estuda filosofia, o profissional de saúde, né? Antes de ficar preocupado estritamente com a peça anatômica, com o estudo da fisiologia, com a compreensão da patologia, em como tratar, em como diagnosticar, em como medicar, em como inserir a técnica do cuidar. Então, assim, antes de tudo isso, a formação que é necessária para que ele entenda que aquela pessoa, ela traz toda uma história no processo da doença, que é só um ponto final. E sobretudo porque com toda a convicção lógico-cartesiana, é sabido que pensamentos e emoções alteram a química e a biologia corporal, né? Com certeza. Eu sou uma crente disso, assim. Algumas pessoas são resistentes, mas eu acredito tremendamente nisso, assim, que esse bem-estar, né, que a gente entende que faz parte do que é o normal no indivíduo, o que deveria ser o normal no indivíduo, é fundamental para o processo dele de progressão da vida aí com ou sem doença, né? Isso é natural. A presença hoje da diretora do Centro de Ciências de Saúde da UFES, professora e pesquisadora Gláucia Abreu. A gente volta já. Voltamos com a presença da diretora do Centro de Ciências de Saúde da UFES, a professora e pesquisadora Gláucia Abreu. Gláucia, você está explicando para nós toda a contextualização necessária a ser compreendida tanto pelos profissionais de saúde como pelos formuladores das políticas de saúde, para a gente estar um pouco mais resolutivo nesses novos tempos. Mas recentemente você assinou um artigo que eu achei particularmente interessante, tipo assim, meio que constatando o quanto que a mera atividade física pode ser uma forma de libertação de várias dependências medicamentosas. Explique isso para nós. Então, nós temos uma linha de pesquisa, né? A gente falava há pouco de como a área da saúde exige isso, esse treinamento, essa busca de novas teorias, de novos conhecimentos. Eu tenho uma linha de pesquisa que busca fazer uma correlação da atividade física com o sistema cardiovascular e, em muitos momentos, com o sistema cardiovascular doente. E, especificamente, nesse artigo, nós trabalhamos os efeitos da atividade física, da corrida em animais experimentais, depois de sofrer um infarto agudo do miocárdio, né? Um infarto agudo do miocárdio é hoje uma condição muito importante na saúde pública brasileira, né? Então, nós tivemos esse objetivo de verificar como é que esse animal se comporta depois de uma condição de um coração infartado, ou seja, um coração insuficiente, um coração limitado na sua função de bomba muscular, né? Quando ele passa por um período de treinamento físico. E nós mostramos que a atividade física, ela previne muitos fatores prejudiciais ao processo de recuperação desse músculo infartado, né, que levariam a que esse coração pudesse continuar desempenhando, mesmo que de forma limitada, que continuasse desempenhando a sua função como bomba.
Isso é uma linha de pesquisa que nós trabalhamos há muitos anos. Nós temos mostrado que a atividade física, tanto de uma forma preventiva como de uma forma pós o processo patológico, como o caso do infarto, é importante para a melhoria das condições e da qualidade de sobrevivência, nesse caso, no animal experimental, mas tem vários trabalhos já mostrando e fazendo uma aplicação direta à clínica, né? O que é uma situação muito divulgada em alguns países e estimulado. No Brasil nós temos vários grupos que trabalham com essa linha, mas deixa para a gente uma mensagem importante, que a atividade física, muitas vezes, ela é a primeira linha de tratamento. Tá? A primeira linha de tratamento em condições essas do infarto não é a primeira linha, porque na verdade é um coração que já sofreu uma insuficiência, mas em casos como a hipertensão arterial, que é uma das doenças mais comuns no nosso país, né? O próprio diabetes, que também é muito comum no nosso país, a própria obesidade e todas as consequências da obesidade, que associada a esses fatores trazem a chamada síndrome metabólica, né? Que complica o indivíduo num processo inflamatório interno muito grande. O exercício vem como um fator primordial e importantíssimo para prevenir, então, o avanço dessas doenças, no caso específico do artigo, do infarto do miocárdio, auxiliar na recuperação desse coração limitado. Mas como você falou também, isso aí tudo previne a profilaxia, a prevenção com relação a outras patologias, que nós, cardiopatias. Sim, né? Hoje vários estudos mostram os efeitos da atividade física sobre o sistema nervoso central, tem correlações com patologias comportamentais, da própria circulação, né? Então, assim, existem várias linhas aí que procuram justificar esses efeitos, mas já são bem comprovados. Na verdade, apenas corrobora a velha e ancestral sabedoria do interior que dizia: corpo parado é oficina do diabo. Exatamente, corpo parado jamais. Muito grato, Glaucia, pela sua disponibilidade de estar conosco aqui compartilhando esses conhecimentos. Obrigada, eu que agradeço. A presença da diretora do Centro de Ciências de Saúde da UFES, professora e pesquisadora Glaucia Abreu, que esteve conosco. Ela foi a nossa presença. Até já.